dia, irmãos. Bom dia para quem está em casa, né? Consagrar todo o nosso ser a Deus. É por isso que estamos aqui nesta manhã. Irmãos, eu queria lembrar vocês que no dia 31 é Páscoa, né? Para nós cristãos é a maior festa que tem, onde celebramos a ressurreição de Cristo. Então, assim, nós vamos fazer novamente um café de Páscoa. Então, no dia de Páscoa, de manhã, nós vamos tomar o café junto, como a gente sempre faz. Acho que é um momento bem especial de comunhão e de festa mesmo para essa celebração. Queria compartilhar com os irmãos um versículo que se encontra em Gênesis 29, 35. Gênesis 29, 35. E diz assim: e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Jacó foi enganado por seu sogro, Labão, que em vez de cumprir o acordo que tinha feito com ele, resolveu aproveitar-se da sua boa fé e dar-lhe por esposa a filha errada. Essa história todos conhecem, né? A história de Lia e Raquel, duas irmãs, e que Jacó se apaixonou por Raquel. E ele trabalhou para o seu sogro por ela, mas como Lia era mais velha, o sogro o enganou e deu primeiramente Lia como esposa de Jacó. Lia viu-se casada com seu futuro cunhado e desprezada por causa da ganância do seu pai, porque o seu marido não a amava. O pai usou ela como uma moeda de troca. No espaço de uma semana, não só se viu com o ressentimento do seu marido e de sua irmã, mas também descobriu que a irmã era a mulher querida e amada por Jacó. Lia deve ter sido uma mulher muito triste nesse tempo, né? Sabendo que o marido amava sua irmã e também a desposou como mulher, né? Então, assim, acho que deve ter sido um tempo muito triste dela, né? Saber que, assim, o seu pai desprezou ela, seu marido a desprezou e a sua própria irmã desprezada. O texto bíblico relata que Deus viu a aflição de Lia, pois era desprezada, e deu-lhe filhos. Lia teve 3 filhos. Sempre que tinha um filho, pensava: desta vez serei amada por Jacó. Mas isso não acontecia. Em algum momento de sua 4ª gestação, ela entendeu que precisava voltar-se para Deus. Como é importante isso, né? Não interessa o que a pessoa está passando. Ela entendeu que ela precisava voltar-se para o Senhor. E quando nasceu esse filho, ela disse: desta vez louvarei ao Senhor. E deu o nome desse filho de Judá. O texto diz que Lia não teve mais filhos depois de Judá. Somente quando ela entendeu que em Deus ela era amada, foi que percebeu que não precisava de mais nada para compreender o seu valor. Às vezes nós queremos ser amadas por tantas pessoas, amadas pelo mundo, mas só vamos entender o nosso valor quando nós entregamos realmente para Deus, louvamos a Deus e nos sentimos amadas por Ele. Esse é o verdadeiro amor. Quão preciosa foi a lição que Lia aprendeu. O filho, por quem Lia louvou o Senhor, tornou-se pai da tribo da qual nasceria o maior rei de Israel e o Salvador do mundo. Foi da tribo de Judá que nasceu Jesus. Às vezes, algo que parece muito triste na nossa vida, algo que parece assim que é o fim, daquilo vai renascer. Lia foi desprezada pelo marido, pelo pai, pela irmã. Lia sofreu por não sentir-se amada por ninguém, mas de repente ela entendeu que precisava entregar tudo e louvar ao Senhor. E quando ela faz isso, tem seu último filho. E esse filho vai ser uma grande tribo. E dessa tribo, Deus o escolhe para nascer o Salvador Jesus. Esse é o Deus que eu sempre falo. Aquele que desfaz todas as coisas ruins.
aquele que pega o que está feito e torna grandioso na nossa vida, aquele que faz o impossível acontecer. Como na vida do dia ele fez isso, porque quando a gente prega, sempre usamos Raquel, dificilmente alguém vem pregar sobre Lia, né? Ela é esquecida até pelos pregadores hoje, né? Porque sempre que a gente vai falar, a gente fala sobre aquela preferida, a Raquel. Mas Lia deu à luz a um filho, louvou ao Senhor, e esse filho da tribo de Judá nasceu o Salvador. Vamos orar. Querido Jesus, nós te adoramos entendendo que Tu és o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso povo. Pai, que em todas as nossas situações possamos Te louvar, Te honrar, Te agradecer e principalmente, Deus, Te obedecer. Fala hoje, Deus, nos nossos corações, que possamos Te louvar, Pai, de uma forma tão especial, tão grandiosa, que possamos sentir o Teu Espírito Santo mover-se em nós. E assim, Deus, estarmos ligados intimamente contigo. Abençoa o nosso culto, as pessoas que puderem estar aqui, aqueles que estão em casa, e que possamos juntos Te adorar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diante dessa palavra, nós vamos cantar há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. Mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí quem nós clamamos? O nome de Jesus. Porque Ele nos ajuda a carregar a cruz. Vamos ficar em pé, igreja, vamos estar declarando. Nós vamos cantar uma segunda parte que não tem ali, mas você pode colocar teu coração diante do Senhor, teu espírito diante do Senhor. Vamos bater palmas para louvar o Senhor. Vem
promete. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Enquanto cantamos esse cântico, você que trouxe tua oferta e teu dízimo, vamos estar louvando ao Senhor com nossas ofertas também. Deus, nós entregamos nossa vida diante de Ti, Pai, porque o Senhor tem sido bom em nossas vidas o tempo todo. Às vezes, Deus, parece que as coisas vêm contrárias, mas nós cremos que o Senhor está conosco. O Senhor nos ajuda a carregar nossa cruz. Obrigada, Pai, por cada pessoa aqui que ofertou. Seja abençoando a vida de cada um, Senhor, com bênçãos constantes na vida de cada um. Deus, também nós colocamos a vida do pastor em Tuas mãos, que Ele traga a Tua palavra direto aos nossos corações. Nós entregamos tudo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder estar novamente em casa. Semana passada eu não pude estar com os irmãos. Eu estava ministrando no congresso de homens lá em Biguaçu, no acampamento batista catarinense. Foi um momento muito bom, um momento do qual nós pudemos estar ministrando para mais de 200 homens batistas catarinenses que estavam lá nesse tempo louvando a Deus. Como é bom quando a gente vê muita coisa de mulher, né? As mulheres reunidas, e os homens parece que quando não tem churrasquinho nada dá certo, né? Mas lá não tinha, mas levaram até uma churrasqueira e improvisaram e fizeram um churrasquinho em grupo lá. E eu, como estava lá, participei junto, né? Mas foi muito bom, um tempo muito precioso, um tempo onde nós pudemos estar aprendendo a não andar ansiosos, aprender a descansar no Senhor. Através da oração, das súplicas, a gente pode entender que chegamos ao trono de Deus. E nesse tempo foi um tempo muito precioso, um tempo de renovo, um tempo onde a gente vê como Deus está agindo no meio dos homens. E o legal depois de tudo isso é você ver o feedback, né? No final as pessoas te procurando para saber um pouco mais. Todos crentes, todos cristãos, mas realmente quando a palavra toca no coração, ela move as situações. E ontem à tardinha também nós tivemos em Tangará celebrando um casamento, eu e a Margarete,
um momento especial onde podemos testemunhar do amor de Deus. Não eram evangélicos, mas nos convidaram e nós estivemos lá, falando do amor de Deus. E no final, tivemos a oportunidade de presentear o casal com uma Bíblia, porque nós falamos que tudo que nós ensinamos para ele naquele casamento está na palavra de Deus. E se eles quiserem ter um casamento para a eternidade, eles têm que ficar firmados na palavra de Deus. É isso que nós temos, é dessa forma que nós vivemos. Por isso eu sou grato a Deus, porque a palavra diz que Deus ajuda quem se aproxima dele. Quando nós falamos, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós somos bem-aventurados. E é realmente dessa forma que eu quero compartilhar nesta manhã. Você que tem tua Bíblia aí, ou o Edson vai estar projetando aqui, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 42. Marcos, capítulo 1. É um texto, eu creio que conhecido para nós como igreja, mas para você que está nos assistindo, se você não tiver a tua Bíblia, acompanhe a leitura da qual nós vamos fazer. É um texto do qual a gente vê alguém se aproximando do Senhor. A palavra de Deus diz assim: e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpa. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, como é precioso a gente se aproximar do nosso Deus. Como é precioso a gente viver uma conduta que agrada ao nosso Pai. Que a alegria do Senhor possa estar sendo derramada na vida de todos nós, de todos aqueles que buscam, que se aproximam, que querem realmente um toque do Senhor. Que essa palavra nessa manhã possa tocar cada coração e cada ouvinte. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, quando a gente se aproxima de Deus, a gente vê como é importante o seu toque. Deus, Ele sempre quer nos curar. E a gente tem visto, presenciado e sendo também curado por Deus em todo o tempo. Quando nós suplicamos pela cura, na hora certa, Deus vai realizar a sua vontade. E nesse encontro com esse homem, um homem que estava à margem da sociedade, se vocês lembrarem, no tempo que essas pessoas tinham lepra, eles tinham que passar na rua gritando: sou impuro, sou impuro. Por quê? Porque ninguém poderia se aproximar de uma pessoa com lepra, porque ela era contagiosa. E a lepra, todos nós sabemos que ela vai apodrecendo a tua carne, e você vai perdendo pedaços. E aquele homem, mesmo assim, ele se aproximou de Jesus, porque ele acreditava que se ele pedisse, se ele suplicasse com todo o seu coração, Jesus poderia fazer algo para ele, algo que ele precisava tanto, algo que ele tinha necessidade. Quando nós acreditamos, quando nós pedimos realmente de todo o coração, Jesus, ele faz milagres inacreditáveis. Por isso que é chamado milagre. Quando as coisas são palpáveis, tocáveis, que a gente acha que qualquer um pode resolver, mas quando a gente vê que não existe mais solução, aí entra o milagre. Amados, mas para que um milagre aconteça na nossa vida, nós temos que viver uma vida íntegra. Se você olhar lá no Evangelho de Lucas, a gente vê que Jesus, em todo o tempo no Evangelho, Lucas ele relata Jesus sempre se afastando em todo o tempo para orar. Jesus se afasta, eu não vou estar falando sobre o Evangelho de Lucas, mas quando você for ler o Evangelho de Lucas, leia com atenção. Você vê que Jesus estava orando, sai daquele local e encontra um homem
possesso por demônios. E ele chega perto e as pessoas dizem: olha, mestre, nem teus discípulos conseguiram expulsar esse demônio? Aí Jesus fala: somente será expulso com jejum e oração. E ele ordena, e aquele homem se torna puro. A gente vê Jesus, né, depois da multiplicação de pães e peixe, ele sai e vai orar. E quando ele volta, ele vai ao barco onde estavam seus discípulos, e eles temem. Eles ficam com medo, achando: olha o perigo, porque o violão. Eles veem o perigo, por quê? Porque aquelas pessoas, né, estavam com medo. Estavam com medo do mar remoto, né, as ondas, e Jesus manda o mar acalmar. Amados, quando a gente começa a procurar no Senhor, as coisas elas acontecem. Quando a gente busca no Senhor de todo o coração, é aquele homem entendia, tá? Mas Jesus não falou: primeiro, agora, vamos parar tudo aqui, vamos orar e vamos jejuar para expulsar os demônios. Não. A oração, ela vem antes de cada ação. A oração, ela é contínua na nossa vida. A gente ora porque nós temos necessidade. A oração é o nosso alimento, e nós temos necessidade de orar. Então, quando a gente vai enfrentar as situações, nós já vamos revestidos no poder de Deus. O que Jesus estava falando para os seus discípulos: primeiro, vamos orar, para depois nós vamos sair e as coisas vão acontecer. E Jesus, passando por Cafarnaum, né, ele tem esse encontro com esse homem que estava há tanto tempo com dificuldades. E essa história da cura do leproso, ele mostra 3 situações que Cristo deu, ou que Jesus agiu, para que aquele homem excluído da sociedade pudesse voltar a estar juntamente com eles. Eu vejo aqui as 3 situações. A primeira situação, Jesus o acolheu. Na segunda situação, Jesus o tocou. E a terceira e última, Jesus o curou. Por que tudo isso, né? Por que Jesus o acolheu? As pessoas hoje, elas estão precisando de acolhimento. As pessoas andam errantes, sem rumo, sem noção, precisando que alguém possa abraçá-lo. Certamente o acolhimento foi um processo muito importante na cura daquele homem. Jesus parou para ouvir. Hoje as pessoas estão gastando fortunas com psicólogos, psiquiatras, simplesmente para que eles ouçam, para que eles parem e ouçam e deem um diagnóstico. Nada contra, né? Quem procura psicólogos, psiquiatras, deve procurar. Mas as pessoas estão procurando alguém para ouvi-los. As pessoas estão procurando abrir o seu coração. E aquele homem estava às margens da sociedade, estava como moribundo, e ele precisava que alguém ouvisse. E ele conhecia, ou já tinha ouvido falar de Jesus, e ele sabia que Jesus poderia fazer algo precioso na vida dele. Ele sabia que aquele homem que estava passando ali poderia fazer muito mais na vida dele. Hoje, a gente parece que a gente fica medindo, né, as pessoas que podem chegar até nós. Você olha na rua e fala: aquele cara não. Uma vez nós estávamos fazendo um projeto na Igreja Batista de Santa Cecília, um projeto de evangelismo, e durante o dia a gente ia nas casas, nas praças, né, e convidava para a noite ir na igreja. E à noite, na igreja, né, durante o culto, chegou 2 homens alcoolizados. Andarilhos, entraram, ficaram. Aí a pessoa que estava ministrando falou: agora você levanta e abraça alguém aí. Para quem sobrou abraçar aqueles 2 mendigos, né? Para mim mesmo também, né? Porque ninguém queria abraçar. Aqueles homens estavam mal cheirosos, aqueles homens estavam
com um hálito, cheirando álcool, mas eu fui lá e abracei. Eu, para dar um abraço, é muito simples, né? Eu gosto de abraçar. Então, aquelas pessoas, mesmo quando dentro da igreja, as pessoas não quiseram ter contato, mas eu fui lá e abracei. Não é porque eu sou diferente de ninguém, é porque realmente eu olho para todos como uma pessoa que vai para o reino do céu, se ele tiver uma mudança de vida. E eu abracei aqueles homens. Depois eu cheguei, onde a gente estava hospedado, tive que trocar toda a roupa, porque o cheiro ficou impregnou na roupa. Mas quem sabe aquela oportunidade foi uma forma de salvar aqueles homens. Imagine aquele homem leproso chegar perante Jesus, chegar perante ele e falar: olha, eu preciso de uma cura. A palavra de Deus tem um hino que a gente canta, né? Eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim. Eu venho como estou. Mas a gente muitas vezes quer, não, eu quero escolher a pessoa ou a forma que ele tem que vir. A pessoa pode vir do jeito que está, mas ela não pode se manter como está. Tem que haver uma mudança. Tem que haver algo diferente na vida. O estar, o vir como está, significa que eu aceitei. Eu estou me humilhando na presença de Deus. E quando realmente você aceita Cristo, é uma mudança. Você não pode mais permanecer como está. Senão não houve uma mudança. Senão não houve uma verdadeira conversão. O que é conversão? É mudar a direção. É converter. É mudar a direção. Quando você está numa rua e você quer mudar de direção, você vai fazer uma conversão. Você vai mudar de pista, você vai mudar de rua. E a palavra diz, essa conversão é você mudar o teu estilo de vida. É não viver mais como você vivia. É ser uma nova criatura no Senhor. E é isso que Ele pede para nós. Que você mude de vida. Venha como você está. Você não precisa mudar para se achegar até a Cristo. Você precisa se achegar até a Cristo para que Ele mude a tua vida. É isso que nós cremos. É dessa forma que nós pregamos a palavra de Deus. Contudo, Jesus, Ele sempre aceita e Ele acolhe o pecador. E muito mais, Ele se achega até aquela pessoa. Jesus não tem medo, né, de ser contaminado. E muitas vezes nós temos medo de ser contaminados. No tempo da pandemia, né, a gente nem cumprimentava mais ninguém, né, era só um tchauzinho, né? Por quê? Nós tínhamos medo de ser contaminado pela Covid. Hoje a dengue é a todo vapor também, parece que a gente começa a viver longe dos outros. Se a gente tiver medo de tudo, amados, como nós vamos viver a presença de Deus? Nós não podemos ter medo. Nós não podemos também facilitar, mas nós podemos viver uma vida diferente. Se eu tivesse medo de Covid, né? Eu dormi com a minha esposa com Covid e não peguei Covid. Eu vivi com pessoas com Covid e não peguei Covid. Mas Deus sabe, né? Ele cuida de nós. Quando a gente busca, né? A gente vê Deus trabalhando e não fazendo acepção de pessoas, mas realmente amando incondicionalmente, muitas vezes nós ficamos envergonhados pelas nossas ações. Porque eu prefiro escolher aquela pessoa que mais me agrada. Eu prefiro me relacionar com aquela pessoa que é toda cheirosinha, que é uma pessoa que a gente fala, não, essa pode, né? Mas eu não olho para as pessoas que estão sendo marginalizadas, porque parece que tem um repelente que repele aquelas pessoas. Mas Jesus não fez isso, né? No Salmo 51, ele fala assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. É isso que Deus quer de nós, que tenhamos um coração compungido, um coração contrito, um espírito quebrantado, um espírito disposto a obedecer. Mas muitas vezes nós temos
nos afastado das pessoas perdidas, das pessoas doentes, das pessoas miseráveis, das pessoas que estão sendo segregadas do meio de todo mundo. Será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria essa acepção? Eu creio que não. E eu vou além, né? Quando ele fala que Jesus o tocou, né, enquanto todos fugiam do toque daquele leproso, Jesus dá um passo em sua direção e ele toca nele. Mas eu, do jeito que eu vejo Jesus, eu não vejo simplesmente Jesus estendendo a mão e tocando naquele leproso. Eu vejo algo mais profundo. Eu vejo Jesus pegando aquele leproso, puxando os seus braços, apertando a pele de Jesus, tocando naquela pele em podridão, enquanto Jesus abraçava e tocava aquele homem, começou a ser transformado. Eu creio dessa forma. Eu não vejo simplesmente Jesus colocando a mão naquele homem e ordenando que ele seja curado. Eu vejo Jesus fazendo algo muito mais. Como Jesus tem feito com a gente, nos abraçando, nos pegando no colo, nos protegendo, nos dando livramento. Eu imagino essa cena, eu imagino Jesus abraçado por aquele homem, mesmo que ele pudesse ser considerado depois como imundo também. Por isso que muitas vezes Jesus não pôde entrar em algumas cidades, porque eles souberam da notícia, e não foi simplesmente pelo toque. Jesus, quando ele pega, quando ele quer fazer um milagre, ele não está preocupado com os demais. Ele não se preocupa com o que os outros vão pensar ou vão falar. Ele se preocupa simplesmente em te abençoar. É por isso que nós estamos vivos. É por isso que nós existimos. É por isso que nós podemos estar aqui um interagindo com o outro. Por isso nós podemos acreditar no invisível de Deus. Porque no momento que nós mais precisamos, é aquele momento que Ele nos segura, que Ele nos protege. Ele nos toca de uma forma tão especial. Ele nos toca de uma forma tão impressionante, que nós não sabemos como agir nesse tempo. Tem outro cântico que nós cantamos também. Tocou-me Jesus. Tocou-me de paz, Ele encheu o meu coração. Esse toque profundo de Deus, esse toque é aquele toque que muda a vida. Mas para você tocar em alguém, você tem que estar com ela. Você não vai tocar em alguém só no pensamento. Nós temos que estar junto com as pessoas. Mas quando nós começamos a marginalizar, quando nós começamos a selecionar quem nós podemos estar próximo, nós perdemos a oportunidade de abençoar a vida das pessoas. Eu creio que Jesus quer tocar no nosso coração hoje. Simplesmente nós temos que pedir ajuda para Ele. Nós temos que clamar e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser tocado por Ti. Eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero me derramar na Tua presença. Né? O que eu penso esses dias eu estava conjecturando, né? E pensando, falei: o que eu quero ver no céu quando eu chegar no céu? Você já parou para pensar? Como que você quer ser recebido no céu? Parou para pensar alguma vez sobre isso? Né? Muitas vezes a gente começa a pensar: como será que eu vou ser recebido, né? Eu penso que quando eu chegar no céu, eu quero ser abraçado dessa mesma forma como Deus tem abraçado aquelas pessoas que estão feridas. Eu quero ser abraçado por Jesus recebido. Ele vai falar: agora sim, você está sob a graça. Agora você está em meus braços. Eu penso por quê? Porque Jesus nos considera como a sua noiva. E hoje eu falando no casamento, eu estava dizendo: vocês sabem por quê? O noivo, ou a noiva, fica do lado do coração do homem. E ele fica, para que ele fique com o braço direito livre. Porque antigamente, quando celebravam casamentos, muitas vezes acontecia de alguém
chegar e querer roubar a noiva. Então, todo homem que é casado, ele levava a sua espada. E ele ficava com o braço direito livre para poder defender a sua amada de qualquer situação que viesse, onde ele tinha livre acesso à espada para defender. E eu penso assim, eu como noivo do Senhor, o que eu imagino quando eu encontrar com o noivo? O que acontece quando a gente encontra aquela pessoa amada? Nós corremos e abraçamos, não é assim? Até um familiar que você espera, quando ele chega, você vai e abraça. Então eu imagino quando eu chegar no céu, ser abraçado por um noivo que está ansioso pela chegada da sua noiva. Pode ser sonho, pode ser loucura, mas é uma coisa que eu espero. Que ele possa chegar e falar: filho, você fosse fiel, pode entrar na casa do Pai. É isso, amados, é isso que nós temos que buscar. Esse toque, esse abraço do Senhor vai fazer com que a gente viva uma vida diferente. Se a gente sente esse toque aqui, imagine na eternidade com Ele. A terceira situação que eu vejo aqui, Jesus me curou. Por que Jesus me curou? Observe aquela expressão bem difícil que ele falou lá no texto. Senhor, se queres. Ele sabia da autoridade de Jesus. Uma expressão difícil, ele chegou e falou: Senhor, se quiseres. Ele não estava dizendo que ele tinha dúvida quanto ao poder de Cristo. Mas a palavra, se quiseres, mostra o seu desejo de cura. Mas ele sabia que estava sendo controlado pela vontade de Deus. E hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas pregam e incitam a igreja a ordenar, a mandar, a determinar que Jesus faça um milagre. Olha esse leproso. Se o texto começa falando, vamos voltar lá no texto. O texto começou falando assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, dizia. O prostrar, o reverenciar significa submissão. Mas a gente vê um cristianismo hoje de exaltação. Nós queremos que Deus diminua para que eu apareça. Nós queremos ordenar e obrigar que Deus faça o que nós queremos. E olha o leproso aqui. Ele chega, se prostra, ele se ajoelha diante do mestre e diz: se queres, bem podes me limpar, ou podes me curar. Ele conhecia o poder de Jesus, ele já tinha ouvido falar de tudo que Jesus tinha feito. Mas ele entendia que ele precisava da autoridade de Deus na sua vida. Ele mostra que o desejo dele era ser curado, mas ele diz que a vontade de Deus seja em primeiro lugar. É isso que nós temos que buscar, que a vontade de Deus seja prioridade na nossa vida em todo o tempo. Mas parece que tem uma inversão de valores. As pessoas esqueceram quem é o nosso Deus, quem é o Rei dos Reis. Primeiramente, Jesus o acolheu, Jesus o tocou, e esse toque de Jesus o curou, mudou completamente a história desse homem, mudou totalmente a história daquele homem. E olha como Jesus é impressionante quando ele fala. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, dizendo-lhe: quer seguir. Jesus falou: sim, eu vou realizar, eu vou atender o teu pedido. E olha como foi interessante, no mesmo tempo ele ficou limpo. Lembra de outras curas de lepra que Jesus mandou eles? Vão e falem, vão lá e falem para o sacerdote, né? E durante a caminhada eles viram que eles foram curados. Chegaram perante o sacerdote, falaram, receberam que somente o sacerdote poderia dar novamente
o acesso àquela pessoa a ser reintegrada à sociedade, porque eles teriam que chegar perante o sacerdote quando estavam doentes, e eles eram tirados da margem, e somente depois de curado o sacerdote poderia olhar para eles e dizer: não, agora você pode voltar. E Jesus fala para ele: vai rápido e não fale para ninguém. Vai e ofereça a oferta que Moisés mandou. Lá em Levítico 14, se você quer saber qual era a oferta, Levítico, se não me engano, é o capítulo 14, ele vai falar, né? Qual é a oferta que ele deveria oferecer. Vai e fale. Ele já estava curado. Agora vai e fale, para que as pessoas depois saibam quem é que te cura. Jesus não queria, naquele momento, que as pessoas o aplaudissem. Jesus queria simplesmente mostrar que aquele homem morreu, que aquele homem foi totalmente curado. A história daquele homem mudou completamente. Não mais viveu aquele homem à margem da sociedade, né? Ele poderia agora voltar a viver, podia voltar a se relacionar com sua família, com seus amigos. Ele poderia voltar ao vínculo, ele poderia voltar ao templo para agradecer a Deus. Por quê? Porque ele recebeu do Senhor algo especial. Jesus é o único que tem poder para mudar a nossa trajetória. Ninguém tem esse poder. Jesus é o único que tem poder para mudar a realidade totalmente da nossa vida. E ele fala: por isso, venha como você está. Se algo pode ser mudado na nossa vida, Deus pode fazer. E Ele quer mudar, Ele quer trabalhar no nosso coração. Por isso que Ele quer que a gente o aceite em espírito e em verdade. Ele não quer que você se sacrifique, mas Ele quer que você viva uma vida no Senhor. Cura-me, Senhor, e serei curado. Limpa-me, Senhor, e ficarei puro. Aquele homem entendeu o processo da cura. Submissão ao Senhor. Receber o toque e depois receber a cura. Muitas pessoas estão procurando simplesmente a cura. Muitas pessoas não querem ser tocadas. Muitas pessoas não querem ser submissas à autoridade do Senhor. Eles querem receber a cura. E Jesus vai curar, vai. Mas a recompensa dele somente aqui na terra. Mas aquele que deixa Deus tocar, aquele que se prostra na presença de Deus e o recebe como Senhor e Salvador, ele recebe uma vida eterna com Ele. É isso que nós buscamos, é isso que nós vivemos, queremos viver uma eternidade com o Senhor. E a nossa oração tem que ser uma oração de clamor, pedir para que Jesus possa nos ajudar, possa nos acolher, que Ele nos aceite perante Ele todo o tempo, apesar da impureza do nosso coração. E naquela época, uma pessoa leprosa era considerada como um pecador, uma pessoa impura. Então nós temos que pedir para que o Senhor limpe o nosso coração, toque-nos, cure-nos, purifique. Muitas vezes a gente tem um coração que ainda não foi curado, não foi tratado. A gente vive na igreja há tempos e existem algumas situações que a gente não cura, não trata. Por quê? Está tudo bem assim. Ah, Senhor, mas eu sou temente, eu oro, eu busco. Mas eu ainda tenho raízes de amargura plantadas no fundo do coração. Pecados que eu acho que não foram perdoados, situações que eu acho que não foram curadas, relacionamentos que ainda não foram tratados de uma forma como Deus quer que trate. Jesus nos toca, mas Ele quer que a gente se prostre, se submeta à sua vontade. E quando a gente faz isso, a gente consegue ter uma vida totalmente transformada. Pensa agora para Deus. Baixe sua cabeça e fale: pô, mas eu vou vir louvor para vir aqui na frente enquanto
Peça para que Ele possa te ajudar. Não o que você acha que você precisa, mas o que Deus sabe que você precisa. Muitas vezes o nós acharmos, isso nos confunde. Quando nós achamos, nós medimos a certa altura. Mas quando Deus sabe o que nós precisamos, Ele entra lá no mais profundo sentimento. E aquele homem, ele não precisava só uma cura física. Ele precisava ser restaurado na totalidade. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesse tempo, Senhor, tão especial, nesse tempo, Senhor, que nós observamos na Tua Palavra, que aquele homem se aproximou-se do Senhor. Aquele homem clamou por cura, mas primeiro ele pediu pela Tua autoridade. Senhor, se queres, Tu pode me curar. E nós cremos que a nossa submissão à Tua presença vai fazer totalmente a diferença. Aquele homem também, ele poderia ter dito: Senhor, eu sei o que Tu pode fazer, mas se Tu não quiser fazer, Senhor, na minha vida, tudo bem, eu vou entender. Mas ele simplesmente falou: Senhor, a Tua vontade é o que me basta, a Tua graça é o que me basta, a Tua autoridade na minha vida vai mudar meus princípios, a Tua autoridade na minha vida vai mudar os meus sentidos. É o que nós queremos, Senhor. Pai, eu não sei o que cada um está vivendo nesse tempo, mas Tu conheces o mais profundo sentimento. Tu conheces todas aquelas dores lá no fundo do coração, aquelas raízes que estão impregnadas e vão se tornar um veneno que possa cortar lá no mais profundo. Mesmo que se corte, doa, mas a dor é passageira, ela vai passar e vai ser curada, vai ser cicatrizada, para que a gente possa viver uma vida incondicional com o nosso Senhor. Purifica-nos, Senhor, nos deixa mais alvos do que a neve, que a Tua graça, Senhor, resplandeça nas nossas ações, nas nossas atitudes. Pai, obrigado porque sabemos que vivemos na dependência do nosso Criador. Eu abençoo, Senhor, a vida dessa igreja, a vida de cada um que está assistindo essa live, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos declarar que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou meu viver.
Tudo agora é diferente e isto falo a toda a gente. Que essa semana você possa declarar que Jesus Cristo mudou o teu viver. Amém? Bom domingo a todos.